Tá começando o resumo da semana especial de 2 semanas. Como na semana passada a gente foi até a Assembleia Legislativa de São Paulo conversar com a deputada Andréa Werner, não teve resumo da semana. Então essa semana vai ter o que a gente fez na semana passada e nessa semana também. Na segunda, dia 10, a gente foi até o 22 de abril para fazer o gabinete itinerante. Lá no bairro a gente fez uma fiscalização na praça, viu que falta qualificar aquele espaço com mais árvores, mais equipamentos públicos e fez algumas indicações já pedindo providências da prefeitura. A gente também visitou munícipes e fez uma fiscalização na creche Espaço de Convivência Brasil-Japão. Na terça-feira, dia 11, a gente foi fazer uma fiscalização na obra de ligação entre Jacareí e São José dos Campos, ali na altura do Parque Meia Lua. A gente já tem um vídeo falando um pouco das nossas percepções sobre essa obra. Dá uma olhada no nosso feed. Na terça-feira, eu também tive 3 reuniões aqui na Câmara dos Vereadores. A primeira com representantes da EDP, para falar sobre as faltas de energia que Jacareí tem enfrentado recentemente. A segunda com o vereador Luiz Flávio, para organizar as ações da oposição. E a terceira com a Defensoria Pública, para tratar sobre assuntos de interesse aqui da nossa cidade. Na quarta, dia 12, a gente teve a sessão da Câmara. Ela durou o dia inteiro, praticamente. A gente já tem alguns vídeos falando sobre a sessão aqui no nosso perfil também. Dá uma olhada lá. Na quinta-feira, dia 13, a gente fez uma visita no Centro de Educação Integral André Franco Montoro, para fiscalizar a infraestrutura da escola, mas principalmente para ver como está o estado do transporte escolar. A gente tem recebido muitas reclamações de mães que fizeram a matrícula do filho nesse ano na escola e não estão conseguindo o transporte escolar que é realizado pela empresa terceirizada Camargo. Lá na escola a gente percebeu que vários dos ônibus saem da unidade sem estar com todos os bancos cheios. Pode ser um desperdício de dinheiro público. A gente está investigando e vai trazer mais informações assim que possível. E na quinta-feira à noite a gente teve uma audiência pública para falar sobre o fluxo de atendimento à mulher em situação de violência doméstica. É uma ocasião muito legal, foi muito interessante ouvir o trabalho que foi realizado pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público, pela Prefeitura de Jacareí e várias outras instituições. Esse é um tema muito importante e a gente precisa de forma enfática lutar contra a violência contra a mulher. Na sexta-feira, dia 14, eu e minha equipe fomos até São Paulo para falar com a deputada Andréa Werner. Lá a gente discutiu sobre vários temas de interesse aqui de Jacareí, especialmente sobre educação especial, e também pediu recursos para nossa cidade. Em breve temos boas novidades. No sábado de manhã, dia 15, a gente teve uma discussão sobre como melhorar o nosso mandato. Foi uma reunião estratégica interna. Lá a gente discutiu sobre o fluxo de trabalho, sobre como a gente está tratando os dados e sobre como a gente pode prestar um trabalho ainda melhor para o Jacareí. Começando essa semana, na segunda-feira, dia 17, a gente participou da cerimônia de entrega do projeto de lei de revisão do plano diretor aqui de Jacareí. A cerimônia teve alguns problemas com a falta de participação da população e da sociedade civil organizada. Uma boa ilustração sobre como foi feita a revisão do plano diretor. A gente precisa conversar com os delegados que conduziram essa revisão para pensar formas de cobrar a prefeitura a abrir mais espaço para participação popular. E para finalizar o dia 17, a gente teve uma reunião com representantes dos sindicatos condutores. A gente conversou bastante sobre a situação ambiental e outras lutas do sindicato. A gente aproveitou para reiterar que a gente está inteiramente do lado do sindicato em todas as lutas que eles tiverem. Na terça-feira, dia 18, a gente foi caminhar na Feira Livre do Jardim Primavera e aproveitou para avisar todos os feirantes que a gente está do lado deles nessa luta contra a mudança da rua da Feira Livre de domingo. As feiras livres são patrimônio de Jacareí e a gente está do lado dos feirantes nessa e em outras lutas. Na quarta-feira, dia 19, a gente teve uma reunião com o diretor da ETEC, o Gilson. Ele veio falar um pouco sobre essa proposta da prefeitura de tomar 90% da área da ETEC para fazer algumas obras municipais. Além do Gilson, o vereador Luiz Flávio esteve comigo na reunião. A gente confirmou alguns fatos e pôde transmitir para o Gilson que a gente está do lado dele no que precisar. A gente vai lutar pela ETEC. E das 9 da manhã às 6 da tarde, a gente teve uma sessão bem conturbada. Se você quer saber mais detalhes dessa sessão, dá uma olhada nos vídeos que a gente postou essa semana. Na quinta-feira, dia 20, a gente deu de manhã uma entrevista no Bom Dia Jacareí. A gente falou sobre os desafios do nosso mandato, algumas das pautas mais importantes que a gente tem abraçado e um pouco sobre como tem sido ser vereador aqui em Jacareí. Dá uma olhada lá, foi bem legal essa entrevista. Também na quinta, a gente fez uma visita à Casa do Amor, um projeto dos Doutores Coloridos que abriga pessoas vindas de outras cidades que precisam fazer cirurgias ou outros procedimentos no Hospital São Francisco. Se você puder, contribua com esse trabalho que é muito sério e muito honesto. E para finalizar, quinta-feira eu participei do CONSEG, o Conselho de Segurança Comunitária aqui de Jacareí. Foram representantes da Polícia Militar, da Polícia Civil e de outras forças de segurança. A reunião foi bem interessante e a gente pôde ouvir várias das demandas de segurança aqui do município. Segurança pública é um tema urgente aqui em Jacareí e a gente vai trabalhar para garantir a tranquilidade de todos os moradores. E para finalizar essas 2 semanas de muito trabalho duro, a gente deu uma entrevista na TVI, na Rádio TV Imprensa, pro Ferreira Leite, no Super Jornal. Foi uma conversa bem
bem interessante, no qual a gente pôde fazer uma avaliação dos primeiros 70 dias de governo do prefeito Celso Florencio e um pouco sobre a situação política aqui de Jacareí. Em todos esses dias, além das atividades que eu já falei aqui, a gente teve atendimentos presenciais a munícipes e também o tratamento de denúncias que a gente recebe pelo nosso formulário de denúncias, que inclusive segue lá na descrição do perfil de todas as minhas redes sociais: Instagram, Facebook, TikTok, Twitter e YouTube. Dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai achar interessante, talvez você possa dividir alguma indignação que você tem em relação à nossa cidade. Esse foi o resumo da semana das últimas 2 semanas, seguindo com o compromisso que a gente firmou na campanha de contar tudo que a gente faz por aqui. Precisando de qualquer coisa, entre em contato que a gente vai ficar muito feliz de ajudar. Um abraço e boa semana!